Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba. Estamos novamente ao vivo aqui no estúdio da TV Cidade Taubaté, no seu programa das 6, para a gente bater um bate-papo com uma personalidade, com uma pessoa da nossa cidade que sempre trabalha e atua pela comunidade. Nesta terça-feira, dia 19 de julho, exatamente, estamos recebendo em nosso estúdio, na verdade, o nosso presidente da TV Cidade de Taubaté e presidente da Frente Nacional para a Valorização das TVs do Campo Público, o jornalista e amigo Mário Jefferson Leite Melo. Ele que vem trazer para a gente novas e importantes informações a respeito da democratização da mídia, a respeito principalmente de um trabalho apresentado pela jornalista Alice Campos em Portugal e em que a TV Cidade é objeto de estudos. Boa noite, Jefferson. E que estudo é esse que a Alice apresentou em terras portuguesas? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, André. Eu quero aproveitar para parabenizá-lo por mais um espaço democrático que a TV está inaugurando desde ontem, com o comando do programa das 6, né? Que na realidade é mais um canal de diálogo com a comunidade, que vai poder falar sobre os mais variados temas, discutir os problemas não só da cidade, como da região, do país, e para isso você vai estar, obviamente, contando com a participação de inúmeros convidados. É um espaço importante que se abre, é mais um espaço na grade de programação da TV Cidade, que faz parte de todo esse contexto que a gente tem batalhado ativamente, que é realmente a democratização da comunicação. Fugindo fora do estereótipo das mídias convencionais, fugindo fora de qualquer padrão, mas falando a linguagem de você, telespectador. Fazer TV comunitária numa cidade onde não tem muita cultura em relação à independência de uma mídia, não é tarefa nada lá fácil, mas ninguém falou que seria fácil. E estamos aí na sobrevida, há 15 anos insistindo, ininterruptamente no ar, apesar de todas as tentativas de travarem o nosso avanço, vítimas que foram das mais sórdidas trapaças que fica apenas por conta da história. Nós não nos relevamos porque nós sabemos onde queremos chegar e caminhamos junto com todo telespectador. Bom, os resultados estão aí. Como TV comunitária, nós conseguimos nos inserir no cenário nacional e agora no cenário internacional. A Maria Alice Campos, ela reside atualmente na Europa, mais precisamente em Lisboa, Portugal, e para lá ela foi interessada que é na mídia comunitária para ampliar seus estudos, para trabalhar o que a gente chama os meios de comunicação, né? E a necessidade da regulação dos meios. E o que é a regulação dos meios? É a tão temida regulamentação do setor que se tem no Brasil. Essa regulação do meio, ela é necessária, porque se não vejamos, todas as profissões são regulamentadas. Se você pega um médico, ele tem a regulamentação da profissão dele. Você pega o professor, ele tem a regulamentação da profissão dele. A enfermeira, os contadores, todos têm a regulamentação da sua profissão. Por que a imprensa não pode ter uma regulamentação? Antigamente, nós tínhamos a famigerada lei da imprensa, que já destoava o cidadão comum daqueles que trabalhavam na imprensa, e ele é processado com base nessa lei da imprensa, como se fosse diferente de um cidadão comum. Isso caiu por terra na nova reforma que teve, né? Mas a mídia em si continua sendo não regulamentada. O que é essa regulamentação? Essa regulamentação não é nada de censura. Ela é prevista na Constituição Federal, do capítulo 220 ao 224, que trata dos meios de comunicação. É só regulamentar esses artigos que está feita a regulação da mídia, que proíbe a propriedade cruzada. O que é a propriedade cruzada? Por exemplo,
se a família Marinho tiver um canal de televisão na cidade de Taubaté, como tem, que é a TV Vanguarda, ela não pode ter revista, não pode ter rádio, não pode ter nenhum outro meio, para que não se contamine, para que todos possam ter acesso aos diversos meios de comunicação. Então essa propriedade cruzada, ela é previsto o impedimento dos meios, para que haja pluralização das ideias e você possa assistir um canal, ler uma revista, ouvir uma rádio e formar o teu próprio valor de juízo. Esse trabalho que a Alice fez em Portugal, ele foi muito interessante. Ela foi fazer o mestrado sobre regulação dos meios e nesse mestrado que ela foi fazer, ela se baseou na experiência de TVs comunitárias do Brasil, da África e da Europa. A única emissora do Brasil que foi estudada nesse processo foi a TV Cidade de Taubaté. Em Lisboa, ela pegou uma outra TV de lá de Portugal para acompanhar. Em Guiné-Bissau, também uma outra emissora para poder acompanhar e traçar um paralelo da programação e da necessidade de intercâmbio entre essas emissoras. E chegou-se à conclusão de que o Brasil não deve nada em termos de tecnologia para a Europa e nem muito menos para a África. A África é a que mais necessita de recursos. Com vista... Eu pergunto para você, por que a TV Cidade de Taubaté foi aí escolhida? Ela foi escolhida exatamente pelo histórico que ela tem dentro do cenário nacional, dos prêmios que já foram conquistados de Pontão de Cultura, Ponto de Cultura, Mídia Lib, Prêmio Roquete Pinto, a única emissora do Brasil a produzir para rádios não comerciais, um arsenal imenso, com a participação, diga-se de passagem, da Faculdade em Anguera. Também outros prêmios. Parceria com a ONU, né? Parceria com a ONU, nós fizemos digitalização de filmes, 16mm, contando inclusive com a participação do SEBA, né? Foi muito importante para a gente fazer esse trabalho. E isso aí foi dando destaque no trabalho que a emissora vem fazendo. Depois, mais avançando ainda com o coletivo do cinema, abrigando aqui núcleos de teledramaturgia, núcleos de cinema, como foi, por exemplo, muito bem, você teve uma participação ativa no Caipira e a Bicicleta, e que foi exibido, inclusive, na penitenciária, em praça pública, e continua ainda, e várias outras produções que vêm sendo feitas. Isso deu para a TV Cidade de Taubaté um reconhecimento, não em dinheiro, mas em reconhecimento cultural, o resgate que está sendo feito da cultura, a oportunidade está sendo dada aos jovens. Hoje, como sempre, a TV Cidade abre suas portas para estagiários de qualquer curso. Pode ser curso não só na área de comunicação, mas na área de publicidade, na área de geografia, na área de história, porque tem sempre uma função onde esses profissionais podem estar atuando. E, obviamente, tudo isso é certificado pela emissora, que é reconhecida as suas certificações, e o jovem sai daqui aprendendo e tem mais possibilidade, inclusive, de participar de concursos lá fora. Já tivemos diversos cases de sucesso aqui, de pessoas que vieram fazer o estágio, se empoderaram do conhecimento, aprenderam, por exemplo, o que é um roteiro, como é que se faz um roteiro, o que é filmagem, como que deve ser a filmagem, o que é contraluz, o que é enquadramento, ou então na própria edição, quais são os programas que existem em edição, como se editar, como se colocar uma trilha, como se inserir uma foto, enfim, são diversas possibilidades. Desde o uso do celular, que hoje é muito comum, teve um grupo de garotos, por exemplo, que ganhou o concurso nacional de um comercial e que estiveram conosco aqui fazendo o curso na Escola de Mídia Comunitária da Universidade de Taubaté, né? Da Universidade de Taubaté. A TV, ela foi muito mal interpretada no seu início, a ponto de alguns professores
dizendo o seguinte: você quer desaprender a fazer televisão? Vai na TV Cidade que você vai desaprender. E isso acabava proporcionando ao aluno um tipo de um sentimento ruim, não em relação à TV, mas ao próprio professor que estava promovendo esse estágio de ódio contra um canal comunitário. Mas o que levava a esse tipo de posicionamento desses professores? É simplesmente preconceito? Não, eu acho que é incompetência, porque quem não tem incompetência quer desacreditar quem tem. E não falo por mim, eu falo por toda uma equipe, porque ninguém trabalha sozinho, ninguém trabalha isolado. É toda uma equipe, é todo um contexto que tem que ter voz e vez. E quando você dá voz e vez para a comunidade, você propicia que a cidade encontre o teu canal de fluxo. Isso acaba perturbando aqueles que acham que tem a manipulação da massa. E isso acaba gerando esse tipo de conflito. Mas Freud explica isso não nos afeta de forma nenhuma, porque a gente sabe que quando a gente, e quando eu digo a gente, não sou eu, é todo esse coletivo, quando a gente pensou em disponibilizar um canal, a gente nem câmera tinha, era uma dificuldade, era uma tábua de mesa com 2 vídeos cassete, que fazia edição de vídeo para vídeo, né? Isso em 2002, e lá fomos nós, produzindo da forma mais emblemática possível, e ninguém acreditava que a gente era capaz de criar as coisas que nós criamos. E depois nós tivemos a mudança agora aqui para a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, que é muito importante, ela é muito sintomática. Primeiro, que o espaço é muito maior de onde nós estávamos. Segundo, que as instalações estão dando para a gente fazer uma série de adaptações que antes do espaço anterior não dava para fazer. Terceiro, que mesmo levando um calote do governo federal, que nós ganhamos um prêmio que seriam 3 parcelas de 315 mil, ele pagou só uma, as outras 2 nós levamos o calote. Esse é o prêmio Pontão de Cultura, que não só a TV Cidade, mas como várias entidades do Brasil todo. 4, e aí é interessante porque mesmo não tendo recebido o recurso, nós resolvemos bancar o projeto, e o projeto continua funcionando naturalmente, mesmo sem o recurso da União. E depois nós tivemos um investimento na capacitação do nosso pessoal. Você, por exemplo, foi um dos, podemos dizer, privilegiados, porque foi um privilégio fazer um curso de cinema, 1 ano e meio, numa das mais louváveis escolas de cinema do Brasil, que é a Escola Darcy Ribeiro, de onde você pôde conviver com pessoas, tanto os alunos que estavam aprendendo, como os professores, da mais alta capacidade, profissionais que têm nome nacional e internacional. Nomes como o professor Rui Guerra, diretor renomado de cinema, o Walter Lima Júnior, o Ricardo Miranda, que recentemente faleceu. Tive uma aula magna, inclusive, também com o Jorge Coutinho, e tivemos também aula num período com a montadora do Jorge, a Jordana Berg, né? E companheiros também de outras emissoras comunitárias no Brasil e de outras entidades ligadas ao audiovisual que percorreram 1 ano e meio no Rio de Janeiro conosco, como o Takuman Koikuro, que é um dos maiores nomes do cinema brasileiro e posso garantir que é o maior nome do cinema indígena, né, do mundo. Ele está percorrendo inclusive a Europa com um projeto, trazendo artistas de lá para conhecer a cultura indígena do país. Temos o Paulo Tavares lá na TV, o Ovo, que é um nome referencial, o Carlos Moreira, que é outro referencial no audiovisual, o Tadeu de Goiás, né? São pessoas que a gente teve essa convivência, o Glauber da TV Tagarela, do Rio de Janeiro, lá da Rocinha, né? E até hoje a gente tem esse contato, sim, Jefferson. O Carlos do Terceiro Setor? Exato, o Carlos Moreira, do Terceiro Setor, né, que era uma pessoa muito intrépida e muito entusiasta, né, dessa democratização da informação, exatamente, do acesso às pessoas à informação de forma qualificada e feito pela própria comunidade.
e isso a gente pôde realmente compartilhar aqui na TV Cidade depois, todo esse processo, e até hoje a gente tem esse contato, e posteriormente outros amigos foram se agregando, como é o caso do pessoal lá da Rádio Yandê, que nós temos também sempre uma parceria, sempre estamos vinculando aqui material deles, produções deles, e eles vinculando produções nossas também, lá na Rádio Yandê, o Anapuaca, a Renata Machado, o Denilson Banil, né? E o próprio Cristino Mapichana, que é um escritor agora que ganhou o prêmio Infanto Juvenil, prêmio Jabuti, já esteve aqui conosco na TV Cidade, falando um pouco sobre esse processo de formação audiovisual que nós fazemos. Ô Jefferson, com relação ao reconhecimento da comunidade, o reconhecimento é maior da comunidade local ou externa? Na realidade, eu acho que essa questão de reconhecimento é uma coisa muito interessante sobre a ótica do que é ser reconhecido. Por exemplo, aí eu cito, nós temos vários fatores de reconhecimento. Quando a gente pega, por exemplo, e eu quero aproveitar para mandar um abraço agora, um Eva, que com mais de 70, quase 70 anos, né, é nosso cinegrafista voluntário e apaixonado pelo que faz, e liga para ele, Eva, tá, vamos agora, não quer nem saber onde vamos e estamos juntos, tal. A gente pega, por exemplo como Everton, né, que teve uma série de problemas de saúde, que muitos achavam que ele não tinha condições de trabalhar numa emissora, e ele acabou se revelando um dos maiores e melhores cinegrafistas que a gente já viu até hoje, dada a sua sensibilidade, a forma com que ele consegue captar através das lentes as imagens. Então esse reconhecimento, é desse reconhecimento que eu falo, entendeu? Do lúdico, daquele que faz junto com você e que você vê reverberando coisas que ninguém acreditava que fosse possível e que jamais teriam oportunidade de estar demonstrando a capacidade deles fora. Em relação à comunidade, assim, em todos os locais onde a TV Cidade é chamada a participar, convidada a participar, ela é recebida com reverência. Um exemplo muito típico, que você pode falar disso, que você já esteve lá várias vezes, no Carnaval, quando nós temos o nosso stand lá, as escolas, quando perfilam em frente, o que é que elas fazem? Reverência à TV Cidade. Sempre citam a TV Cidade durante os desfiles, quando fazem as homenagens, né? Seja através de um gesto, seja através de um chamado lá aos microfones, nossos intérpretes. Inclusive agora no fim de semana tem um encontro aqui dos compositores na cidade de Taubaté, né? E eu estou esperando aí o Eduardo Boné confirmar para a gente poder entrevistá-lo também, ou seja através das entrevistas que fazemos também através do Cidade do Samba, que sempre eles têm a TV Cidade como referencial e como única emissora que valoriza o trabalho do samba na cidade. Exemplo também foi ontem, Jefferson, quando nós recebemos aqui dois nomes importantes da cidade, um empresário, o Ricardo Pereira, que agradeceu a TV Cidade por conta da reportagem que fez com ele em 2015, de lá para cá ele conseguiu uma evolução financeira e também profissional na vida, e agora recentemente adquiriu a casinha dele, e ele acredita também uma parcela dessa conquista ao trabalho que nós fizemos, de mostrar o trabalho dele. E ele conseguiu gerar empregos também, né? Conseguiu gerar empregos, está conseguindo capacitar outras pessoas, e o Rafinha Gaspari, né, que fez o último programa do Jô, não podendo dar entrevista num período de 60 dias, ele pediu autorização para que na TV Cidade ele pudesse dar entrevista, e assim que ele voltou do Rio de Janeiro, lá da gravação do programa do Jô, conversou conosco. Por quê? Ele sentiu sempre incentivado pela TV Cidade nas mais variadas produções que ele fez ao longo desses 15 anos, né? Que agora vai comemorar em outubro aí, com o lançamento de um CD, e ele ontem esteve aqui abrilhantando o nosso programa. Jefferson, mas com relação ao financeiro, o poder público tem ajudado? Muita gente pergunta para mim, mas vocês não são TV da prefeitura, não tem apoio do governo estadual, do governo federal atualmente? A gente vê tanto comercial, tanto publicidade nas mídias comerciais? Na realidade, o que acontece? Essa questão do investimento que pode ser feita na TV,
ela é plenamente legal e ela é prevista, inclusive, em dispositivo jurídico. O empresário que quiser investir aqui, ele pode abater o que ele investir aqui no seu imposto de renda até 4% do seu lucro bruto. Porque, além da gente ser uma TV comunitária, nós não somos uma empresa comercial, nós somos um OCIP. O que? Denominação espírita, denominação católica, seja ela qual for, ela pode fazer uso desse espaço, porque nós somos obrigados, por lei inclusive, a ceder espaço para todas as denominações religiosas. Nós não podemos fazer distinção dessa ou daquela. Ah, mas isso aí é de graça, como é que funciona, é pago? É quase de graça. É um valor simbólico, porque nós temos os nossos custos administrativos. Embora nós sejamos uma ONG, o CIP, né, uma ONG como dizem, nós temos custo de energia elétrica, nós temos custo de manutenção de equipamentos, nós temos custo com o pessoal que trabalha conosco, nós temos custo dos insumos que nós gastamos, de combustível, de alimentação, uma série de encargos que nós temos, não tem como fugir. Então, mas como nós não visamos lucro, essa conta de chegada é muito simples e qualquer pessoa pode participar da nossa grade, basta procurar aqui qualquer um dos que estão aqui, principalmente a Miriam Ferreira, que é mais lotada nesse setor, né, e ter o seu programa aqui e fazer um programa que esteja de acordo com os estatutos da entidade. Porque nós temos determinados programas, por exemplo, que atende contra a moral, contra a honra, e uma série de coisas que nós não podemos permitir, até por questões estatutárias. O que não pode, por exemplo? Apologia de drogas, apologia ao crime, apologia contra a pátria, contra os seus símbolos. Nada disso pode. Isso é previsto, inclusive, na Constituição Federal, né? Você não pode apologia ao nazismo, nada disso pode, né? Isso é previsto na Constituição Federal. Não podemos ter publicidade de bebidas, né? Mas de refrigerante pode, né? Enfim, cada um pode participar e deve participar, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse projeto, melhor será para a cidade, melhor será para a própria emissora que se fortalece e terá uma grade mais plural para poder cada qual fazer o seu valor de juízo. Porque o que a gente faz aqui é passar a informação sem aquele patrulhamento ideológico de qualquer ordem. Uma pergunta que sempre... E respondendo a tua questão, desculpa, sobre a participação ou não, né, do poder público. A questão de 3 meses, não mais do que isso, nós tivemos uma reunião na Prefeitura de Taubaté, onde nós fomos expor o projeto novamente, e aí sim, passamos a ter uma pequena parcela, cerca de R$2.000 por mês, porque é bem transparente tudo que a gente recebe aqui, né? E esse dinheiro já é automaticamente deslocado para pagamento de aluguel do imóvel, então a Prefeitura participa com R$2.000 por mês, através de institucionais que são exibidos aqui, e como contrapartida a gente continua cobrindo os atos de interesse da comunidade. Câmara Municipal não participa conosco de espécie alguma, não recebeu nenhum tipo de subsídio da Câmara Municipal. Associação comercial ainda não participa conosco. Sindicato do Comércio, o varejista, não participa conosco. Enfim, tem uma série de entidades que não participam conosco ainda, porque não entendeu qual é o nosso desiderato, né? Mas, em contrapartida, temos vários outros que estão conosco fazendo parte da grade e vamos ter outros programas já previstos para serem inaugurados a partir do próximo mês de agosto. Então fale para a gente quais são essas novidades que a grade da TV Cidade está reservando para agosto. Que tipo de programas vão entrar na nova programação? Por exemplo, nós teremos para agosto e para setembro. Para agosto, nós teremos aí a participação do empresário José Saldi, que vai ter um programa 3 vezes por semana, com 3 reprises, cujo foco vai ser também prestação de serviço à comunidade. Em setembro, nós teremos a participação da Fátima,
Fátima Andrade, isso, Andrade, jornalista. Muito conhecida, que foi da Rádio Cultura, está se somando a gente e deverá começar o teu programa. Fora isso, nós temos tido várias consultas de outros interessados em fazer programa, que eu ainda não estou autorizado a falar o nome deles, mas dentre os quais 3 vereadores têm interesse em fazer programa individual. Um sobre animal e outro sobre debates da questão da cidade e outro sobre cultura. Jefferson, os programas são só ao vivo que o interessado pode fazer? Tem que ser gente só da cidade de Taubaté para apresentar o programa na TV Cidade, para apresentar um projeto aqui? Não, na realidade, nós temos uma grade plural. Nós podemos ficar 24 horas por dia, e o que nós fazemos, com a nossa programação no ar. Outro que está voltando também com o programa é o Ramiro Donato, né? Com um programa social que ele sempre fez. Eu estava esquecendo o Ramiro Donato, que deve começar conosco também. Ele não sabe ainda se é agosto ou setembro, que ele está preparando, porque ele é muito organizado em tudo que ele faz, mas também vai estar participando na grade de programação conosco, né? E em tratativa alguns outros programas, inclusive com unidades médicas da cidade, né? Programas de utilidade pública que está sendo negociada pelo nosso setor comercial aqui, para que possa estar inserido na grade de programação, programas de orientação jurídica, enfim, temos muita novidade pela frente, mas enquanto não fechar esse quadro, a gente não tem como tá passando. Em relação ao governo do Estado, nós estamos em negociação e essa negociação vai se dar até junho do próximo ano, porque como teremos eleição ou não no ano que vem, Só Deus sabe, né? Está uma incógnita, mas se houver eleição, aí por força de legislação eleitoral, o município, o Estado e a União não pode anunciar em época eleitoral, é até junho só. Um período anterior não pode, 180 dias, não pode estar anunciando. Então tem um bloco legal que a gente vai ter que ver também. Mas, enfim, há uma promessa do governo do Estado em retornar com algumas mídias. O governo federal, desde que o Temer assumiu, a primeira coisa que fez foi mandar toda a verba para a Globo, cortar todas as verbas de todas as mídias alternativas, né? Com o que querer calar o terceiro setor, e não vislumbramos qualquer coisa em nível de governo, apesar de que já houve uma sondagem, mandaram 2 mídias pequenas para cá em relação à Previdência, né? E logo cortaram por conta da votação, né? E logo cortaram, exatamente, não chegou a concluir a inserção dela, né? Enfim, mas a gente vai sobrevivendo porque nós temos objetivo. E o nosso objetivo é trabalhar para deixar um bom acervo. Porque é o que a gente costuma dizer, hoje nós somos os reais detentores da história contemporânea de Taubaté. Nós temos o maior acervo já aqui armazenado, contando a verdadeira história da cidade de Taubaté nos últimos 15 anos e fora aquilo que a gente foi resgatar. Você mesmo participou de vários projetos, como foi, por exemplo, o Esporte Clube de Taubaté, que foi a última gravação que teu pai teve a oportunidade de fazer. Parece que ele estava aguardando essa despedida, né? E, enfim, a gente tem um acervo que a gente pode se orgulhar desse acervo e que ele é colocado à disposição da sociedade e cuja cópia, a maior parte dela, encontra-se no Museu da Imagem e do Som. Porque a gente não faz para a gente faz para a cidade. É importante destacar esse trabalho que o Jefferson está elencando para a gente, em especial a questão do acervo que nós temos aqui audiovisual, que nós disponibilizamos também para os estudantes da nossa cidade, as universidades, as faculdades que existem aqui. E através desse acervo já surgiram muitos trabalhos de conclusão de curso, TCCs, né?
Um deles, o Bruno Castilho, que hoje está no Canadá, né? Até parece que é questão do comercial que ficou famoso do Canadá, mas o Bruno Castilho fez um documentário sobre o título do Taubaté de 1979, e uma das fontes de consulta foi esse trabalho de 2008, feito com jogadores, pessoas que atuaram nos bastidores, como foi o caso do meu pai, que foi roupeiro do Esporte Clube Taubaté, o próprio Zé Américo, que faleceu agora recentemente, né? Craque do Esporte Clube Taubaté, que marcou época na década de 50, e outros nomes, né, do nosso esporte da cidade. Também tivemos aqui um trabalho feito por alunos da faculdade Anhanguera, exatamente sobre a questão da publicidade, né, do público-alvo que a TV Cidade trabalha, que é a questão da classe C e D, da própria comunidade, né, do povo em si, que normalmente não encontra abrigo nas mídias comerciais convencionais, né, de forma em que ela possa se sentir protagonista do processo de comunicação. Ou seja, o nosso trabalho diferenciado, onde a pessoa que tem vontade de fazer TV, ela pode chegar e fazer TV. Prova disso é um trabalho muito bonito feito pela nossa amiga, diretora e jornalista Cláudia Mello, quando esteve em Lagoinha, em que o mestre Geraldo de Paula Santana Filho, o mestre Paizinho, ele atuou como repórter junto aos grupos folclóricos naquele dia de manifestação popular, e foi um trabalho onde mestre conversou com mestre, né? Não teve interferência, não teve ruído de linguagem entre a fonte e a produtora da fonte, né? Diretamente. E nós procuramos intervir no mínimo na edição, somente tirando os erros, aquela, né, coisa da própria filmagem, e deixamos. É um trabalho muito lindo que está disponível inclusive no YouTube. Você pode procurar aí no canal da TV Cidade e ver essas e outras manifestações da nossa cidade, né? Outro exemplo foi lá a escola Hernani Gianico, onde os alunos da escola, através de um professor lá, produziram um trabalho sobre a escola e o ambiente ao lado, né, o entorno da escola, em que eles também, nós fomos lá praticamente, só demos a orientação de como manejar o instrumento, e eles produziram um jornal para a escola de 25 minutos, isso foi no ano de 2016, né, que tornou-se referencial lá na escola e foi exibido aqui na TV Cidade. E a pergunta foi: nossa, mas nós fizemos jornalismo? Fizemos, né? Que são fonte e ao mesmo tempo também podem produzir. Ô Jefferson, como que está a questão do processo do canal da cidadania e da possibilidade de nós e outras TVs comunitárias do Brasil entrarmos no canal aberto? Essa pergunta é feita cotidianamente, né, a nossa equipe, né, as pessoas que envergam a camisa da TV Cidade. Pois é, você me fez uma pergunta aí que me remeteu lá atrás, uma das pessoas que mais torcia para nos ver no sinal aberto, que era o Ludwig. O Ludwig, ele sempre nos cobrava: e aí, chefe, quando nós vamos estar no sinal aberto? Quando que a periferia vai poder nos ver? Ele faz falta. Muito falta. E a gente dizia para ele, né? Não depende da gente. Não depende do nosso trabalho. Não depende da nossa força. Mas nós vamos chegar lá. E aí nós começamos a trabalhar mais e mais e mais, buscando essa solução. Está longe ainda, está longe. Nós não temos o recurso necessário para estar no sinal aberto, embora a comunidade mereça que esteja. Embora a sociedade mereça que estejamos no sinal aberto, para poder participar mais desse projeto, que não é meu, que é de toda uma cidade. E aí
surgiu a oportunidade através do Canal da Cidadania. E o que é o Canal da Cidadania? O Canal da Cidadania, ele pode ser requerido primeiramente pela prefeitura, pelo prefeito, ou então qualquer autarquia que diz respeito à prefeitura. No caso de Taubaté, por exemplo, o prefeito Ortiz passou para a Unital. Então a Unital é que está se apresentando como interessada no Canal da Cidadania. E o projeto já foi aprovado, um anteprojeto foi aprovado, está em fase de conclusão final para documento jurídico, só que eles pedem, né? Mas vem num momento meio inoportuno em que a entidade está passando por sérios problemas financeiros. Então, eles tiveram que dar uma segurada por essa questão financeira. Mas saindo no Canal da Cidadania, automaticamente o Ministério abre edital para 2 canais comunitários. Aí não é só mais um canal comunitário, são 2 canais comunitários para a cidade e, obviamente, com uma equivalência de pontuação, a cidade onde já tem canal comunitário, esse já tem uma certa pontuação na frente de uma outra entidade que tem que ter no mínimo 3 anos de existência no município, que vai concorrer ao canal. E aí sim, aí é no sinal aberto. E o custo, ele é compartilhado e é diminuto, porque como o Canal de Cidadania vai ter a sua torre para poder subir o sinal, nesse mesmo processo, podem subir até 6 canais. Então pode subir o canal, além do Canal de Cidadania, por essa mesma plataforma, pode subir o canal comunitário, pode subir o canal legislativo, que é da Câmara Municipal, pode subir o canal universitário, pertencente a qualquer universidade, né? E podem subir outros canais relativos a educativo, sociocultural e canais do judiciário. Né? Então, é uma questão até interessante, que são várias plataformas dentro de uma só, né? E o custo é suportado por um só. Então, o nosso trabalho, por exemplo, assim como nós mandamos o nosso sinal para a operadora NET, nós passaríamos a mandar para a plataforma do Canal da Cidadania, esse em sinal aberto e digital. Óbvio, nós teríamos que modificar alguns equipamentos internos para digitalizar tudo, porque aí tem que ser 100% digital. A gente está pensando nisso, a gente tem já intercalado, a gente já sabe o que a gente quer comprar, já sabe quanto fica, só não sabe onde estão os recursos, mas vamos correr atrás. E paralelo a isso, dentro desse Canal de Cidadania, esse sinal aberto, que é o sonho de toda emissora, para poder falar de frente com a sua comunidade, né? Nós temos outros projetos de avanço no próprio sistema, porque antes era a lei de TV a cabo, era a lei 8.977, então só as operadoras de TV a cabo eram obrigadas a carregar nosso sinal. Com a mudança para a lei 12.485, que é a lei do SEAC, que ele fala, Serviço de Acesso Condicionado, né? E a gente até pergunta, condicionado aqui, cara pálida? A gente pode subir nas demais operadoras. Que operadoras são essas? De TVA, de MMDC. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para quem está em casa, nós podemos subir nas plataformas da Vivo, da Oi, da TIM, da Claro, da Sky, todos aqueles que operam pelo sistema que não seja convencional, que seja de acesso condicionado, né? Eles são obrigados a carregar. Por que hoje essas operadoras, essas demais operadoras, além da NET, elas não disponibilizam o espaço para as TVs comunitárias, no nosso caso aqui, TV Cidade? Me perguntam muito, mas a Vivo não transmite, a Sky não transmite, por quê? Então, eles são obrigados, mas nem tudo no Brasil, que é obrigado, a justiça faz cumprir. Você pega, por exemplo, uma operadora como a Sky, por onde que eles sobem o sinal dele? Por Cuba. Como é que nós vamos mandar o nosso sinal lá para Cuba para poder subir e cair aqui? Ah, mas, Jefferson,
A Sky sobe a Vanguarda, a Sky sobe a Band Vale. Por que não pode subir? Aí que está a diferença. Eles têm uma sincronização, entendeu? De canais que eles pegam no sinal aberto. E essa sincronização é local. Então, localmente, eles conseguem pegar os canais que funcionam localmente, mas não o cabo. Assim como há uma tecnologia para pegar os sinais abertos, nós entendemos que deve haver uma também para o cabo. E essa discussão que a gente quer e eles não querem travar, porque isso insere custo para eles, né? Mas nós estamos conseguindo quebrar as barreiras. Por exemplo, está vindo por aí a Vivo. A Vivo já está em Jacareí, né? O sinal de Jacareí já vai estar subindo no canal comunitário lá, vai estar subindo para Vivo. Nós já entramos em contato com a equipe de engenharia da Vivo. Eles já nos passaram qual é o tipo de formatação que nós temos que subir também em sinal digital, para poder estar mandando o sinal para eles. A gente já está providenciando, então brevemente também a gente já vai estar na plataforma da Vivo, né? E assim que nós estivermos na Vivo, aí nós vamos brigar pelas demais operadoras de serviço de acesso condicionado, inclusive a Sky. Com relação ao Congresso Nacional, essa regulamentação da mídia, a democratização, o processo com a mudança de governo parou de uma vez, tem esperança, as entidades representativas do setor morreram, como que está, Jefferson? Você já ouviu falar daquele ditado? Quando você coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, nós somos a galinha e eles são a raposa. O que vai acontecer? É óbvio que nós não vamos sobreviver com um Congresso formado na concepção que está em sua maioria. O Congresso, na sua maioria, são formados por empresários, principalmente muitos deles radiodifusores, que têm interesse direto que não cresçamos. Isso é óbvio, embora a Constituição não permita que os deputados tenham emissoras de televisão e de rádio, todo mundo sabe que eles têm através de laranja, através de terceiros, através de parentes e tal. E eles é que regulam esse sistema dentro do Congresso Nacional. Então, as leis são feitas mais no sentido de atendê-los do que atender a mídia alternativa. Porque eu falei desde o princípio, a gente sabia que não ia ser fácil. Eu me recordo, a lei de TV a cabo é de 95. Até 95, nós não tínhamos TV a cabo, TV comunitária no Brasil. Embora tivéssemos muita vontade que houvesse. Até então a que tinha era a TV educativa, mas comunitária não tinha. E aí teve uma briga muito grande de grandes nomes que trabalharam pela democratização da comunicação, que conseguiu convencer o Congresso Nacional a inserir na Lei TV a cabo, no artigo 32, a obrigatoriedade das operadoras cederem o canal local. E virou motivo de chacota, virou motivo de piada, porque como é que a comunidade vai conseguir se organizar e ter um canal de televisão? E eles não estavam muito errados não, porque era muita utopia, era muito topete da nossa parte querer ter um canal de televisão nos anos 90. Por quê? Uma ilha de edição, ela custava um preço pornográfico, proibitivo. Uma filmadora, então, você tinha que empenhar a família inteira para você conseguir comprar e ainda ia ficar devendo. Era impensável você ter uma TV. Era impensável você ter uma TV. E aí o mercado fala, vai ser mais um texto morto na lei. Esse foi o entendimento do mercado. Deixa eles lá. Eles queriam nos jogar para a lei da radiodifusão, junto com as rádios comunitárias, com todos os impeditivos que eles fizeram, com todas as mordaças que eles fizeram com a rádio comunitária. Nós não surgimos, não. Nós não queremos ser uma mordaçada igual eles foram. Embora a gente entendesse onde a gente queria chegar. E dentro dessa luta, nós aceitamos ir para o cabo. Que a gente via no cabo uma condição de sobrevivência maior do que
se fôssemos tratados como radiodifusão. E no cabo, para surpresa do mercado, logo nós conseguimos. Porto Alegre entrou no ar, Brasília entrou no ar, São Paulo entrou no ar, Rio de Janeiro entrou no ar, Belo Horizonte entrou no ar, que são as grandes capitais, porque as grandes capitais se alinharam através de grandes entidades sem fins lucrativos e que tinham muito poder econômico, sindicato metalúrgico, sindicato petroleiro, e exatamente esse pessoal que tinha dinheiro conseguiu botar as primeiras TVs comunitárias no ar. E ali serviu para a gente como um alento. Eu costumo dizer que o melhor do Brasil é o brasileiro. A gente se reinventa o tempo todo. Foi o que eu disse aqui. Nós colocamos a TV no ar em 2002, quando os equipamentos ainda eram muito caros. E como é que nós colocamos? Nós colocamos com 2 videocassetes, né? Para poder estar sobrevivendo. Eu me recordo Campinas, porque a lei autorizava, obrigava que você tivesse imagem em movimento. E aí o que eles fizeram? Colocaram uma câmera virada com um aquário e os peixinhos ficavam em movimento. Ela ficou conhecida até como TV Aquário. Mas eles ocuparam a grade. Eles ocuparam a grade com o nome de TV Fênix, porque renasceram da cinza lá. Então assim, teve um outro que fez num banheiro mesmo, entendeu? Que ele dava nota para a música era ruim, ele puxava a descarga e tal. O programa era feito assim, num boteco, entendeu? E era o boteco e era o banheiro, e ele ia. Então a criatividade foi tomando conta. E hoje nós somos 115 emissoras em 16 estados brasileiros, com toda a sorte de dificuldade e com probabilidade de aumentar esse número assim assustadoramente. Por exemplo, nós já temos programado para entrar no ar a TV Pindamonhangaba, a TV Lorena, a TV Guará, a TV Cruzeiro. São tudo emissoras comunitárias e o Vale está dando show em relação a isso, nessa ampliação. Porque já tem Jacareí, já tem São José, já tem Caçapava e Taubaté. E agora o Vale vai ampliar. O estado de São Paulo tem 53 emissoras dessas 115. É que mais tem emissoras. Seguida depois pelo Paraná, Minas Gerais, né? E isso tende a ter uma dinâmica maior. E ela é toda feita assim, pela comunidade. E esse elan de comunidade, de participação comunitária, que eles não conseguiram entender. Bom, e aí o que eles fizeram? Estava lá eleito em 1977, a gente era fiscalizado pela Anatel, a famigerada Anatel, que vinha e punia e tal, e aí eles soltaram a Instrução Normativa número 13, de azar, que impedia as TVs comunitárias de terem publicidade, que eles queriam cortar o oxigênio. Se eles não tiverem publicidade, eles não podem sobreviver, né? E aí, então vamos por tudo ou nada, então vamos praticar a desobediência civil, vai ter que fechar todo mundo, vamos fazer uma revolução. E começamos a praticar de fato a desobediência civil. Muitos canais, todos os canais, não teve exceção. E dentro dessa desobediência civil, eles viram que não ia dar e tal, e aí o Congresso remodelou e passou para o serviço de acesso condicionado, e aí a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, através de seu corpo jurídico, tem mais de 50 advogados lá, conseguiram inserir a proibição de publicidade também no acesso condicionado. E aí? Aberto, que diga-se de passagem, representa o interesse das famílias, né? Dos donos das capitanias hereditárias da comunicação, né? Exatamente. Bom, e aí? E aí nós somos um amigo que foi procurador-geral da República, foi ministro, aposentado, foi prefeito aqui na cidade de Queluz, João Batista de Almeida, e Joãozinho, eu chamo até hoje, enfim, como ele me chama, toda lei tem que ter uma regulamentação. Vai para cima da regulamentação. E assim nós fizemos. Nós fomos para cima da Ancine, assim, não é mais com a gente. Nós fomos para cima primeiro da Anatel.
A Anatel falou, não é com a gente, é com a Ancine. Aí fomos para cima do Ancine. A Ancine falou, vamos parar aí. Vamos fazer um tratado de Tordesilhas aqui. Eu só quero saber o seguinte, no pescoço de quem que eu vou colocar o guiso? Que eu vou colocar o guiso, eu vou colocar o guiso. E aí nós mandamos uma notificação extrajudicial para a Ancine, que a gente já sabia que seria a Ancine responsável por conteúdos, né? Para que não se fizesse nada sem que fôssemos ouvidos. E aí fomos chamados ao Rio de Janeiro, sentamos com a parte jurídica, falamos, não queremos nada, só queremos vírgula, exceto publicidade institucional remunerada. E aí foi colocado. O que é publicidade institucional remunerada? Ela tanto pode ser pública quanto privada. Remunerada é paga. Então, publicidade paga. Quando a ABERT viu, já era tarde, já tinha sido publicado a instrução normativa número 100 da Ancine, que nos permitia receber publicidade. E aí nós fizemos a briga para sermos inseridos no plano de mídia dos governos, tanto no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Isso levou 2 anos nessa conjuntura de briga. Mas conseguimos ser incluídos legitimamente, legalmente, então eles não conseguiram cortar nosso oxigênio. E aí as TVs comunitárias conseguiram fazer esse positivo e conseguiram demonstrar que não estavam para brincadeira e que elas sabiam onde queriam chegar e que tinham domínio de mercado, de legislação e de embate. Porque nós somos para a trincheira de frente, entendeu? Armados até o dente com a legislação, acreditando na Constituição Federal, acreditando no país, acreditando na mudança que há por vir, por certo, algum dia, dentro dessa questão da democratização. Lula e Dilma perderam a grande oportunidade de ter feito a regulamentação da mídia dos meios. Eles poderiam ter regulamentado a Constituição Federal no artigo 220 e 224. Franklin Martins, quando deixou o Ministério, ele deixou pronto um estudo sobre essa regulamentação. Mas aí o ministro Paulo Bernardo sentou em cima desse projeto e não andou mais. Hoje está pagando o custo. Porque a mesma mídia que ele defendeu, que ele deu guarida, é a mesma mídia que está colocando ele como ladrão, como corrupto, como salafrário. A mesma mídia. A mesma mídia. Que estão cuspindo no prato em que comeu. Eu fico vendo, você já deve ter visto, você mora num bairro onde não é diferente dos demais bairros, que tem muita incidência de furto, de roubo e essas coisas todas. E é interessante a gente ver o seguinte, o reparte do produto do furto. Na hora de repartir o fruto, dá confusão. E aí é ladrão comendo ladrão. O que a gente está vendo com essa atual república, nada mais é do que bandido comendo bandido, ladrão comendo ladrão, cada qual querendo comer o osso do outro. E por que eu falo isso na área da comunicação? Eu vi domingo, por exemplo, no Domingo Maior, a Record apresentando todos os desvios que a Globo teve nos últimos anos. Qualquer país sério teria caçado a concessão da Globo. Qualquer país sério, qualquer juiz sério, se o Moro fosse um juiz sério e não é, está aí o caso CC5, que não foi resolvido até hoje, teria mandado prender a família Marinho, botar na cadeia a família Marinho. Não o fez. E não o fará. E não o fará. A delação do Palocci, ela vem muito de encontro em relação a essa questão de favores fiscais que a mídia, de certa forma, recebeu. E a que mais recebeu, e todo mundo sabe, que foi a Rede Globo, que foi a que mais recebeu benesses federais. Criminosamente, como foi demonstrado no programa jornalístico da TV Record no último domingo. E esse embate entre Record e entre Globo é muito bom que aconteça, porque é a sujeira sendo varrida debaixo do tapete. Óbvio, como brasileiro, eu tenho vergonha do que está acontecendo. Isso é claro. Mas como cidadão, eu estou feliz da vida
que está começando a sobrar tiro para tudo quanto é lado, entendeu? Bandido comendo bandido, e o final disso, entendeu? Espero, seja uma sociedade mais justa. E isso, uma sociedade mais justa, depende muito da comunicação, né, do processo de comunicação, do processo de democratização da informação que chega até a sua casa. E daí pode ter certeza que é o que nós praticamos aqui na TV Cidade, procurando, né, de maneira isenta da voz e vez aquele que não tem voz. Jefinho, para terminar, o nosso tempo está quase acabando aqui, temos 2 minutinhos. Novos horizontes, e agora para esse ano de 2017, segundo semestre? Sim, eu quero aproveitar e fazer uma parte. Eu quero me solidarizar aqui em nome da TV Cidade, em nome da Flanabatec, com a Casa Mulher e Vida, que tem sido vítima pela 5ª vez, né? 5ª vez de crimes bárbaros, eles roubando o seu semelhante, roubando o seu próximo. A Vera Iqueda e toda a sua equipe não merece passar pelo que está passando. Nós passamos aqui uma vez, nós sabemos o quanto dói na carne, o quanto é profundo. Eu espero que as autoridades tomem uma providência e consigam localizar quem são esses vândalos que estão infestando a cidade, roubando entidades sérias e honestas. A Vera, toda a sua equipe, tem toda a nossa solidariedade. Não faltará, por certo, André, oportunidade para que a gente retorne aqui de falar dos novos projetos que a TV tem. Mas eu faço aqui, nesse momento, um alerta e um chamamento para a comunidade. Venha conhecer as novas instalações da TV Cidade, aqui na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540. Você é empresário? Venha investir parte do teu lucro aqui, que você pode abater no teu imposto de renda, ajudando a crescer essa mídia cívica e comunitária, que tem muita notícia para ser dada e falar em sua voz e deixar um registro histórico do que é a nossa nação hoje. Precisamos da sua participação, queremos a sua participação e queremos mudar junto. E você, jovem, participe conosco, vem aqui, nós temos muito projeto de voluntariado, nós temos a escola permanente de mídia comunitária, onde a gente ensina roteiro, a filmagem, a edição. Venha participar, não paga nada, é gratuito o curso. Ele pertence à comunidade. Obrigado mais uma vez, André, pela oportunidade de estar falando sobre os nossos projetos e nos colocamos aqui à disposição de toda a comunidade para tudo aquilo que for preciso e necessário. Muito obrigado pela confiança. Eu agradeço ao jornalista Mário Jefferson Leite Melo, nosso presidente aqui da TV Cidade, essa pessoa que junto com a Cláudia Melo há 15 anos, né, e junto com toda a equipe vem lutando para manter esse projeto que não é meu, não é dele, mas é nosso, da nossa cidade. Esse entendimento, o empoderamento do audiovisual é muito importante para você de casa, saber que você pode, você tem essa oportunidade. Isso também é cidadania. O nosso programa está chegando ao fim, né, nessa terça-feira. Quero mandar um abraço também a Eunice Celestino, ela que também é formada na área de jornalismo. O Donizete Lousada. Donizete, em breve a gente espera você aqui na TV Cidade. E como empresário também já fazemos essa chamada a você a engrossar conosco essa parte publicitária da nossa TV Cidade de Taubaté, né, para dar esse alento ao nosso projeto aqui na TV Cidade e abrindo a todos os demais empresários, tanto do comércio quanto da indústria. Se você vier de manhã, o Jefferson faz um café gostoso aqui pra gente. Se vier no período da tarde também. Se vier na hora do almoço também pode compartilhar conosco aqui o almoço, que a casa está sempre aberta, na Avenida Desembargador 540, ao lado do posto Shell, que ainda não nos pagou o comercial, mas logo a gente espera que ele possa também, fora das calhas, que também estamos esperando. É facinho de você chegar aqui na TV Cidade de Taubaté, sempre no horário comercial. Eu agradeço aqui ao nosso companheiro Dimas Valgas, que está na nossa técnica aqui na TV Cidade, e voltamos amanhã às 18 horas com o programa das 6.